Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. Esse é o Pensando Oculto Novos Temas, apresentando Mahahani e seus oráculos, uma corajosa jornada de autoconhecimento e quebra de preconceitos. Olá, Mahahani, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, Arnaldo, tudo bem? Nosso O- simbolista Olá, Larry, tudo e bem? co-apresentador. Arnaldo, por favor, conduza a entrevista com a nossa convidada. Maharani, seja muito bem-vinda aos nossos canais A Verdade com Larry. Por favor, fique à vontade para falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Sobre as suas atividades, para o conhecimento aqui dos nossos seguidores. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Maharani, eu trabalho hoje com oráculos e também com a astrologia. Atualmente estou atuante nessas áreas, principalmente com o tarô hoje e com o Lenormand também. Atuante também na prática dos mapas astrais, da prática da astrologia. E hoje faço parte de alguns cultos também, né, de necromancia, da Santa Muerte. Então, acho que vou hoje falar um pouquinho de tudo isso, né? Um pouco de cada coisa dessas, né? Certo. Maharani, nós temos algumas questões que foram enviadas pelos nossos seguidores, algumas perguntas. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, tudo bem? Tudo certo. Certo. Arnaldo, eu tenho uma questão muito rápida antes das perguntas em si. Tudo bem. Eu precisava entender melhor, querida, como é que foi, se é que você se importa em falar, desculpa, me veio agora isso. Como é que foi a transição de Érica para Marahani? Por que ocorreu? Na verdade, Maharani me acompanha desde os meus 14 anos. É um nome que sempre esteve comigo, né? É um nome artístico que me acompanha das minhas bandas de metal. E também é um nome que eu já usava, na verdade, né? Então, assim, eu continuo usando ambos. O fato é esse, né? Então, assim, Maharani é o meu perfil, seria Um o id perfil e o oracular? seria uma parte mais sombria minha, digamos, né? Tá. Enquanto o meu nome mesmo, né, o meu nome de registro, eu uso mais para o comercial, digamos assim, eu atendo pessoas que têm aí o seu perfil mais, né, assim, pessoas mais cristãs, mais da Umbanda, mais um público mais, assim, sem tanto nicho, Certo. enquanto que Maharani eu já tenho um perfil mais nichado já, para um pessoal mais ocultista, mais quimbandeiro, mais satanista, né? Esse Então fazendo uma analogia com celebridade, se você me permitir, é mais ou menos que nem a Beyoncé, que tem a Sasha Fierce, que é um alter ego é, dela. Lembrou? é isso, Eu alter lembrei ego, na hora. É um essa alter palavra que eu ego. estava tentando encontrar, Então, isso. então o Mahahani é um alter ego da Erika e vice-versa. Isso, é algo que já me acompanha desde os meus 14 anos, porque eu sempre Certo? tive banda de black metal, então é o nome que eu usei, né, como pseudônimo desde então, assim, é um nome que vem já há muito tempo comigo, né. Ótimo, explicadíssimo. Arnaldo, por favor, pode começar com as perguntas para Mahahani. Por Bom, favor. então nós temos a primeira pergunta. Como você percebe que o tarô e o baralho cigano podem ajudar as pessoas além da previsão do futuro? Então, Eu acredito que muito além da previsão do futuro, ele ajuda mais no aconselhamento e direcionamento das questões das pessoas, né? Então, muito das pessoas que chegam para mim, elas chegam totalmente perdidas. Elas chegam com questões assim que elas precisam realmente se direcionar e saber o que fazer. Então, se torna muito mais válido a pessoa saber o que fazer em determinada situação ou tomar uma decisão em qual daquelas opções ela toma, o que ela faz diante de determinado desafio, determinada situação, do que uma previsão em si, sabe? Às vezes se torna muito mais válido ter ali uma possibilidade de um conselho, né? E se torna muitas vezes terapêutico, embora muitos oraculistas não gostem de usar esse termo, né, de tarô terapêutico, né, baralho terapêutico, mas acaba se tornando, e eu escuto isso muito dos meus consulentes, né, que a minha consulta, de certa forma, ajudou como se fosse uma consulta de psicólogo, né, então
é algo que se torna, né, um aconselhamento, muito além do direcionamento, assim, divinatório, né, digamos. Então, acho que transcende um pouquinho esse lado, né? Vai para um lado mais de um aconselhamento mesmo. Ótimo, excelente. Nós temos uma outra questão. Qual é a diferença entre o tarô e o baralho cigano na sua prática? Então, ao longo desses anos que eu estou trabalhando com eles, não faz muito tempo assim que eu estou efetivamente trabalhando, atendendo as pessoas, né? Fazem em torno de 5 anos. Eu venho observando as diferenças entre os baralhos e o que cada um responde melhor. E eu costumo, né, usar entre si, a depender do que a pessoa, do pacote que a pessoa pede ali. E dependendo do tipo de pergunta, eu direciono para determinado tipo de baralho, né? Então, assim, perguntas mais relacionadas à psique de uma pessoa, o que a pessoa está pensando, sentindo, o perfil psicológico de uma pessoa. Acho que tudo isso vai muito para o lado do tarô. Agora, no que tange realmente uma questão mais divinatória, uma previsão, ou algo que venha a ser mais pro lado do espiritual, eu acredito que o Lenormand, ele responde muito melhor, sabe? Então, acredito que tenham ali suas peculiaridades e suas diferenças entre eles, no que cada um responde melhor. Claro, tem pessoas que elas querem todas as respostas delas respondidas ou pelo tarô ou pelo Lenormand. Eu faço de acordo com a vontade da pessoa também, se ela tem esse entendimento. Mas se ela me deixa livre, eu vou fazendo ali de acordo com o que eu sei que cada um vai responder melhor, né? Certo. Nós temos também mais uma questão. O que você considera essencial para alguém que deseja começar a se aprofundar nas cartas? Eu acredito que muito estudo e, se possível, uma boa conexão com a própria espiritualidade, né? Eu acredito que ter um ponto assim de equilíbrio com a própria espiritualidade, buscar principalmente limpezas, né? Se tu trabalha com público, assim, atendendo, se tu for te direcionar para atender pessoas, acredito que encontrar maneiras de se limpar, né? De se proteger é muito importante também. Certo. Agora nós temos já a próxima questão. Qual é a importância de Exu e Pombagira na sua vida e no seu trabalho espiritual? Então, Exu para mim é tudo, é caminho, né? Direção, é tudo. E a minha pombagira, ela é a entidade que responde na minha mesa, né? Então, ela está presente em todos os meus atendimentos. Ela é maravilhosa, assim, né? Ela me ajuda em tudo isso. E para mim, assim, eles são maravilhosos. Eles me trazem tudo de bom, assim. Eu não tenho nem palavras. São extremamente importantes. São cultos, assim, que eu tenho ali diariamente, semanalmente. Faço, né? Toda essa rotina e são extremamente importantes na minha prática, não só com a questão oracular, como também com outras áreas da minha vida, né? É realmente algo muito importante, é um pilar muito importante na minha vida. Perfeito. Então nós temos agora o que a Santa Muerte representa para você e como ela se conecta ao seu caminho. Santa Muerte é um culto que é relativamente recente na minha prática, né? Eu comecei com ela esse ano, mas ela também já me trouxe assim muitas coisas importantes, né, na minha vida. Ela também me abriu muitos caminhos, me abriu muitas portas, me trouxe muita limpeza, assim. Ela realmente é uma egrégora que traz muito essa força da limpeza, né, da proteção. É uma egrégora muito forte mesmo. Que, embora ela seja uma egrégora mexicana, né, que eu entendia até então que por eu não ser de lá, eu não poderia fazer, né? Como, não sou do México, como é que eu vou fazer? Mas eu conheci uma pessoa que me orientou e me mostrou que sim, que era possível que eu fizesse as coisas e que tudo estava ao alcance de qualquer um, em qualquer lugar do mundo e que as coisas elas são sim adaptáveis, não é algo rígido assim. Isso se tornou muito importante também na minha vida. Foi um caminho assim que também foi determinante para eu conhecer muita coisa, abriu muitas portas e também está presente muito na minha vida, também está sempre aqui do lado, né, na minha mesa.
sempre muito presente e está cada vez mais próxima de mim. A egrégora é cada vez mais forte e manifesta, né? Então, assim, é uma força realmente muito poderosa e que está cada vez tendo mais adeptos em vários lugares do mundo, assim. Então, é algo incrível, algo que tive contato esse ano, mediante muitas adversidades que eu passei esse ano, foi pesado, né, para mim. E ela chegou no momento, assim, adequado. É uma coisa que a Santa Muerte, ela se manifesta e ela te chama, digamos. Ela já tinha me chamado, só que eu não achava que eu estava pronta, digamos. Então eu fui levando, eu já tinha um tarô dela, né? Mas eu ia levando, levando assim, até que chegou um momento que não. Agora é a hora de realmente começar. Né? Então já fazia uns 5 anos que eu enrolava isso também. Mas aí chegou um momento e ela realmente se manifestou e é uma força incrível, uma egrégora incrível e, nossa, muito, muito linda, assim, a força dela, muito poderosa mesmo. Certo. Então, nós temos mais uma questão. Quais são os maiores preconceitos ou mal-entendidos que você vê em relação a essas entidades e como você lida com isso? Então, tanto cultos de necromancia, né, como cultos de Quimbanda, de Exu e Pombagira, quanto da Santa Muerte, são cultos marginalizados, né? São cultos que, desde os primórdios, assim, são realmente mal vistos, né? Então, já começa por aí. E, na verdade, assim, acho que tudo que não é dentro do padrão já é também mal visto. Então, a gente já sofre um pouquinho de preconceito. Mas aí, quanto ao como lidar com isso, né? Eu acho que a gente tem que tentar não dar muita importância, né? Não dar muita ênfase, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu penso que a espiritualidade é algo muito particular e ninguém deve intervir. Não estamos mais na Inquisição, né? Onde as pessoas vão ser queimadas na fogueira, né? Então, assim, acho que não dá importância, acho que seria o melhor caminho. Porque preconceito sempre vai ter, né? Ainda mais em um tipo de culto assim, né? Marginalizado, como esses, né? É um pouco complicado mesmo, mas a gente vai levando, né? Vai tirando de letra. Certo. Então, nós temos a próxima questão. O que significa para você praticar sua espiritualidade de forma livre, sem estar vinculada a um coletivo? Então, esta foi a maneira mais adequada, assim, que eu encontrei de conseguir, de fato, ter uma espiritualidade mais acessível, porque eu nunca consegui me encontrar em coletivos, né? Então, realmente acho que a maneira mais certa para mim foi seguir um caminho solitário. Então, como já tive sempre acesso, né, à mediunidade, é uma coisa um pouco que familiar, assim, já tive família de bruxas, já tenho feiticeiros na família, né, batuqueiros, quimbandeiros na família, então isso já vem, né, a mediunidade ali já tá meio que no sangue, e eu ter acesso a conseguir ter certas facilidades ali de comunicação com as entidades me favoreceu para que eu não precisasse estar dentro de um terreiro para ter acesso a essas entidades, né? Então, para mim já se tornou muito mais fácil, muito mais tranquilo. E não me vejo assim em coletivos, né? Me vejo sendo livre fazendo as coisas da minha maneira, eu e minhas entidades, né? E a Santa Muerte também é um culto que pode ser feito particular, né? Super tranquilo, então fechou todas, assim, tá tudo em casa, literalmente. Arnaldo, um minuto. Eu tenho uma subpergunta nessa que você fez. Querida, por favor, eu quero entender uma coisa. O Santa Muerte, ele chega a ter uma espécie de iniciação? Não, o culto da Não. Santa Muerte não chega a ter iniciações. É Tá. super tranquilo. A iniciação dela é basicamente começar o altar e começar o culto em si. Ah, então existe um altar em si, existe um Sanctus Santorum, como o pessoal da Rosa Cruz às vezes fala. Sim, Tá. existe o altar, a imagem, né? O culto dela exatamente é baseado na imagem, mas uma iniciação exatamente como o que eu penso assim de iniciação, como um batismo, algo assim, não tem nada formal, assim, digamos.
Tá. E alguém te orientou em algum momento que o Santa Muerte é uma coisa. Eu não sei se você concorda com a expressão que eu vou usar agora. O Santa Muerte é uma espécie de culto internacional. Ele não é só mexicano. Qualquer pessoa, em tese, no mundo pode ter nos elementos a cultuar. Ou, aliás, cultuar não digo, mas enfim. Trabalhar com a espiritualidade do Santa Muerte. É alguma coisa Sim, assim? Tá. sim, sim. Eu, na minha percepção, eu pensava antes que eu não poderia fazer por faltar alguns elementos, como, por exemplo, o copal, que é um incenso que é do México, que eu fui ver para comprar, e ele realmente é muito caro, muito inacessível aqui para nós, né? Outras coisas, por exemplo, a tequila se torna muito cara aqui também. Então, assim, existem adaptações que a gente consegue fazer. Por exemplo, a gente consegue trocar essa tequila por um tipo de licor ou até a cachaça, que é mais fácil a gente conseguir aqui no Brasil. Certo. Consegue trocar o incenso de copal por mirra, que é muito mais fácil. Então, assim, ela vai aceitar tudo que for vindo de coração, que for bem feito, né? E o que importa é a constância do que é feito, não, assim, necessariamente. Então existe uma consistência de conexão que vem com a continuidade da conexão. Alguma Isso, coisa assim. Tá. isso. E você sente um peso espiritual particular quando você está trabalhando com a Santa Muerte? Não é peso no sentido pesado assim. É como, tipo assim, a Quimbanda tem um tipo de espiritualidade, a Santa Muerte tem um outro. E você Sim, sente. existe uma energia um pouco diferente, sim. Tá, É um pouco semelhante, mas tem uma particularidade aí. tá, É, tá, é, entendi. algo, é algo um pouco diferente, sim, em alguns Tá. aspectos. Você sente literalmente o Santa Muerte falando contigo? Indicando Não, alguma coisa? Não. ela não fala, mas como é que eu posso dizer? Ela indica, aparece, sei lá, você vai tirar a carta do Santa Muerte e cai a carta que é a resposta. Sim, carta, sim. Eu tenho o baralho dela consagrado Tá, por ela. Sim. E ela aparece muito em representações, assim, ela gosta muito de aparecer em tá, representações, ela gosta de se manifestar nas fotos, na fumaça, no fogo, no sebo da vela derretido, esse tipo de tá, coisa, ela gosta de se manifestar assim. Já o Exu e Pombagira, não, tá, porque o Exu e Pombagira, eles já estiveram em terra, então aí existe uma comunicação mais fluida no tá, sentido de poder se tá, escutar, de tá. fato. Então, por exemplo, tem um momento lá que você pode ter alguma intuição, já que você está trabalhando naquele momento com o Santa Muerte, que essa intuição veio do Santa Muerte, não é bem só sua. Seria alguma coisa assim? Intuição, assim, diretamente, enquanto acordada, nunca Ah, me aconteceu. Eu ah, não sei se não sei se diretamente seria possível enquanto acordada, tá. mas em sonhos eu sei que ela se manifesta bastante. Então já aconteceu de você sonhar e efetivamente você acordar e falar: foi a Santa Muerte que me mandou isso aqui. Sim, sonho sim. Forte isso, hein? Forte. Desdobramento astral também. Tá. Ah, é? Ela, Você sim, pratica o desdobramento? não, eu não Não? fazia isso. Foi depois que Ah, foi depois com o que advento da Santa Muerte e ela te trouxe um desdobramento? Uma mais de espécie de sonho lúcido? Mais de um, assim, de eu sair do corpo e ver a casa e tal, Que assim, forte. tipo, viagem astral, não seria bem viagem astral, Não, seria projeção. Então, uma assim, deu projeção. saber que, Tá. deu saber que tem, assim, visitas indesejadas na casa, de eu ter que E a fazer uma Santa Morte limpezinha. estava te indicando isso, ela estava não controlando, desculpa. Ela estava te administrando nisso, ó. Tem um problema aqui, tem uma coisa boa ali, tem um negócio aqui. Tá, Sim, muito bom. aqui tinha uma caixa de vela de 7 dias em cima de uma estante aqui e ela jogou pro chão. Ela jogou pro chão. Ela disse: te liga. E esses dias eu tive de novo desdobramento e vi ali do lado da minha janela do meu quarto, né? Então, assim, é um negócio muito forte mesmo. Não Muito bom, é. muito bom. Arnaldo, por favor, pode continuar. Eu só estava querendo aprofundar um pouco para dar um conhecimento maior para os seguidores, para as pessoas que têm pergunta e têm curiosidade dos nossos canais A Verdade com Larry.
Nosso simbolista e co-apresentador Arnaldo, por favor, continue. Pois não. Então, a próxima questão. Quais são as vantagens e os desafios de seguir um caminho espiritual independente? Para mim, as maiores vantagens é poder ser assim livre, né? Entre aspas, a gente sempre tem aí os seus preceitos, né? Suas coisas, suas condutas que a gente tem que seguir, né? Mas a gente tem, de certo modo, a liberdade de poder trabalhar, por exemplo, eu com as minhas entidades, com as minhas divindades, né? Então é super tranquilo. Agora, a desvantagem seria que acaba se perdendo a parte boa do coletivo, que seria certos aprendizados que a gente tem em conjunto, né? Então, existe o lado bom de estar em um coletivo, por questão de aprender, né? Às vezes a gente perde de estar aprendendo alguma coisa com pessoas mais experientes, ou até com pessoas menos experientes, às vezes o menos experiente também ensina a gente alguma coisa, né? Então acho que a maior desvantagem é menos possibilidade de aprendizado. Acredito que é isso. Né? Seria mais ou menos por aí. Certo. E, finalmente, nós temos a questão: como você cria e mantém a sua disciplina espiritual no dia a dia? Então, eu sou uma pessoa que eu preciso muito da disciplina. Então, assim, eu uso muito os dias da semana e a força que os dias da semana têm, de acordo com a tabela planetária. Então, eu faço, né, a divisão ali energética dos dias para conseguir trabalhar e fazer tudo certinho, não faltar nada, né? Então, acho que é uma questão assim, tem quem não usa, assim, quem não faça o uso da astrologia, né, da força dos planetas, mas eu acredito que para, ao menos, a organização da sua rotina espiritual é algo muito bom. Eu aconselho isso para quem estiver ouvindo, né, que às vezes está perdido, não sabe como começar, como organizar. Eu acho que é muito interessante, né? Por exemplo, pegar o dia lunar, por exemplo, o dia lunar eu uso para fazer culto necromântico, né? O dia da terça-feira, né? Dia de Marte. É bom para quebrar demanda, é bom para limpar, né? É dia da guerra, né? Então é bom. Aí, quinta-feira, vamos supor, né? É bom para prosperidade, é bom para abrir caminhos. Então, dá para ir jogando com essas energias, é muito interessante, assim, eu acho que é uma possibilidade também que pode ajudar alguém que estiver ouvindo aí, que se interessar. Certo. Maharani, muito obrigado pelas suas respostas. Larry, você teria mais alguma questão? Na realidade, eu queria só agradecer. E como eu gosto de. Eu acredito muito nos canais da Verdade com Larry. E eu acredito muito no que tomo a liberdade, Marahani, de colocar você como uma parte de equipe aqui, porque você vem, você sabe que o assunto que você quiser discorrer, a gente abre em algum momento e faz, tá? Então, desde já eu estou agradecendo a sua participação, isso é muito importante, e eu estou te incentivando a venha mais, tá? Se quiser fazer, sei lá, alguma explanação melhor sobre o Santa Muerte ou sobre os outros oráculos que você trabalha, tá? Esteja à vontade, tá? É muito gostoso trabalhar com gente que está buscando de uma maneira livre a questão da espiritualidade. Isso é uma coisa que o nosso simbolista e eu mesmo, Larry, na minha vida eu sempre busquei. O nosso canal pauta por isso, inclusive, né? Que é a liberdade de discussão e a liberdade no sentido da busca espiritual. A gente quer ter o direito de discutir o que a gente acha que deve dentro da espiritualidade, tá? E muito obrigado, querida. Vamos aguardar o seu retorno. Arnaldo, nosso co-simbolista, eu acho que, a menos, só vou abrir agora, Arnaldo e Maharani, se você quiser passar umas últimas palavras hoje, esteja à vontade, por favor. Eu é que agradeço mais uma vez o convite. Convido a todos também para seguirem aí minhas páginas no Instagram, né? O Seduzatrum, a Estrela Negra 36. São aí as páginas a mais dark, né? Como eu falei no início, e a mais clean, né? Para o pessoal mais tranquilo.
Então, estão aí ambos os trabalhos. Quem quiser contratar também, o meu serviço de tarô, de cartomancia, né? E de mapas astrais, também a agenda está aberta, super tranquilo. Sempre vou jogando aí com os meus horários, né? É bem de boa. E é Eu isso. posso dizer que eu já joguei e gostei muito. Já contratei, já foi muito bom, Arnaldo. Logo, logo, acho que vamos colocar você também. Você vai fazer um oracular com a Mahahani aí. Depois te põe um depoimento seu. Vai ser É, muito legal. bom, foi isso. Esse foi o nosso Pensando Oculto Novos Temas. É, por favor, sigam, compartilhem nossos vídeos. Muito obrigado a ambos. Até logo. Até logo. Até logo.